O tema de hoje que o Dr. Evandro vai trazer para nós é raciocínio diagnóstico em cardiologia. Então, raciocínio clínico. Então, esse é um tema muito interessante. O professor Evandro Tinoco é um professor titular da UF, né, Niterói, o presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, e é um grande nome da cardiologia, dispensaria qualquer apresentação também, aqui não, mas ele é o coordenador também da Universidade Corporativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o professor Tinoco é um entusiasta, é um expert, na verdade, na área da educação médica e de metacognição. Isso aqui é uma aula sobre metacognição e sobre os avanços que nós estamos enfrentando na área de raciocínio clínico e as ferramentas que vão nos ajudar daqui para frente. A gente vai ter que começar a aprender a conviver com essas incorporações tecnológicas que nos ajudam no raciocínio clínico. E é muito interessante, já tive a oportunidade de ouvir o Dr. Evandro nesse campo, e realmente é uma área que é espetacular para qualquer um dos colegas que estejam aqui, independente de serem cardiologistas ou não. Então, doutor Evandro, o palco é seu. Agradeço demais a sua presença, a sua disponibilidade em nos ajudar aqui hoje. Muito obrigado. É uma honra e um privilégio poder estar falando sobre raciocínio clínico. Na realidade, a gente, durante algum tempo, né, a gente não olhou para o aspecto do raciocínio clínico. E, obviamente, os erros assistenciais e principalmente o erro diagnóstico passou a ser um tabu entre os médicos. E, na realidade, a gente vem estudando aqui na Universidade Federal Fluminense e também na SBC esse ponto sobre a ótica da qualidade e segurança do paciente. Então, hoje, dentro dos hospitais americanos, 1 em cada 10 pacientes tem um diagnóstico errado. Isso é um problema de saúde pública. Isso leva a que 80 mil a 90 mil pessoas morram por ano decorrente a erros do diagnóstico. E o problema do erro diagnóstico se tornou uma agenda prioritária do antigo Instituto of Medicine, hoje Academia de Medicina e Engenharia, Nova York, e que tem trabalhado esse assunto de uma maneira profissional, né? Absolutamente profissional. E, obviamente, colocando isso, assim como a gente tem as análises dos erros de medicamento, da cadeia medicamentosa, assim como nós olhamos os problemas ligados a erro do ponto de vista de identificação do paciente, nós não temos dado o mesmo tratamento em relação ao erro do diagnóstico. E, junto com o problema do erro do diagnóstico, olhando tudo isso, a gente passa a enxergar que o raciocínio clínico passa a ser uma coisa importante. E por que o raciocínio clínico, o raciocínio de como os médicos pensam e tomam decisão, ele passa a ser fundamental. Então, eu tive a honra, recentemente, de cuidar de um pai de um colega. Não é? E, obviamente, esse pai do colega tinha uma dor abdominal. E, obviamente, a grande preocupação era, primeiro, saber o que era esse problema da dor abdominal e, obviamente, poder tomar uma decisão médica, ou seja, usar o julgamento médico para que a gente pudesse tratar o assunto. E, obviamente, esse indivíduo que estava completando 24 anos, junto com horas de dor abdominal, é um indivíduo muito saudável, embora com seus 70 anos, ele precisava ter uma definição. Não é? A tomografia apontava para um quadro de uma suboclusão, mas a dor mantida exigia que você pudesse estar pensando em algum quadro com sofrimento vascular. E o cirurgião, muito competente, ele falou, olha, eu vou levá-lo imediatamente para a sala, vou fazer uma intervenção diagnóstica e, obviamente, ele chegou, encontrou algo em sofrimento que poderia levar a uma ação médica de simplesmente fazer uma colectomia.
E ele tomou uma decisão, em cima de um julgamento, que aquela alça, o diagnóstico, ela poderia ter algum sofrimento, mas recuperável. Ele, ao longo da cirurgia, a alça foi melhorando os aspectos. Ele falou: vou tomar uma decisão médica, vou manter essa alça, não vou fazer, vou fechar. Fiz todo o meu trabalho de liberar a alça e vou ver o que eu vou fazer. Se esse paciente voltar a piorar, eu parto para fazer uma segunda abordagem. E o paciente, durante 48 horas, ficou sob observação e, obviamente, esse paciente, com 3 dias, estava indo para casa. Então, aqui, a primeira coisa é definir o diagnóstico. Então, raciocínio clínico, existe um raciocínio clínico ligado ao diagnóstico. Existe um outro raciocínio clínico que é ligado ao prognóstico do paciente. O terceiro tipo de raciocínio é o raciocínio terapêutico do paciente. E o quarto é o que impacta no sistema de saúde de uma maneira imensa, liderado pelo médico, que é o raciocínio clínico ligado à gestão, o gerenciamento do cuidado do paciente. Informar a família, explicar ao paciente, alocar o paciente corretamente. Então, o paciente foi alocado corretamente no ambiente de quarto, mas sob vigilância, e definir que o paciente tinha que ir para casa rápido, até porque nós estamos frente a uma epidemia de Covid, e manter, né, um telemonitoramento, e esse paciente teve um desenrolar com sucesso. Então, o raciocínio médico, e por que as pessoas hoje, não adianta a gente achar que o médico, sem estudar, sem estar envolvido no sistema de saúde, sem ter feedback dos seus erros em relação ao diagnóstico, ao prognóstico, ao tratamento e à gestão do cuidado, que a gente vai ter um sistema de saúde accountable no Brasil, e que possa ter um custo adequado e a gente possa transformar a saúde. Então, o raciocínio clínico, ele é absolutamente imperioso. E, obviamente, eu vou passar com vocês um pouco da história, um pouco do que eu vivenciei e quais são as novas ferramentas que possa estar entendendo a cognição médica. Então, se eu pudesse botar um chip e pudesse transpor a competência do Marco e do Germano, você imagina um médico que combinasse o talento, né, de gestão e o talento, a habilidade manual do Marco Aurélio, junto com o Germano. Isso seria imbatível. Né? Você teria um centauro absolutamente completo, né? Além dos dois serem uma grande habilidade humana. Então, esse é o ponto importante. Será que a gente pode formatar um modelo e ensinar um modelo de raciocínio clínico para que os médicos possam estar aprendendo e valorizando isso? Então, isso vai ser uma coisa que espero que até o final da apresentação a gente possa responder essa questão. Então, eu vou passar um pouco sobre aquilo que eu tenho aprendido, tenho ajudado a implementar e tenho promovido reflexão nas instituições. Eu tive a oportunidade de escrever, obviamente, um artigo revendo a cardiologia e o cardiologista ontem, hoje e amanhã, e onde eu faço essa trajetória e a gente explora essa visão. E essa frase do professor Nelson Botelho Reis é muito interessante. Carlos Chagas era um homem que era chamado estudante duas velas, porque por dia ele queimava 2 velas estudando. O professor Carlos Chagas, o pai do professor Selmo Celeno Porto, foi aluno do professor Carlos Chagas. O professor Carlos Chagas foi responsável por acabar a pandemia. Estava uma zorra total, a pandemia de 1919, e ele foi convocado pela população e arrumou com ciência, conhecimento, ação médica, criando hospitais de campanha e, obviamente, liderando o movimento que daria, no futuro, no SUS no Brasil. Então, é muito interessante que o Dr. Nelson Botelho diz que Chagas é o primeiro cientista translacional, ou seja, conhecia a ciência básica, a ciência clínica
e ciência populacional. Nós incorporamos no DEIC, né, o dia 9 de julho, o dia que Carlos Chagas faz aniversário, é o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca. E aqui os nossos alunos da UF, eles aprendem a cultuar o Carlos Chagas, que teve em Niterói. Né? Logo assim que ele se formou, Guanás, ele queria duas coisas: um emprego para médico, um emprego público, e o professor Oswaldo Cruz conseguiu para ele aqui em Niterói, que tem ainda um hospital, que hoje não é mais um hospital, mas é um hospital arquitetônico fantástico. Era um centro de doenças infecciosas, onde ele aprendeu muito. Inclusive, aprendeu a testar vacina, aprendeu a trabalhar com soro e estudar, obviamente, as doenças infecciosas que aconteciam naquela época. E, obviamente, uma coisa importante é justamente a visão de cuidar do paciente. A segunda coisa que o Carlos já conseguiu foi abrir um consultório no centro do Rio. Ele levou à falência porque ele dava o dinheiro dele para pagar para os doentes. O Germano deve ter o mesmo problema, a dificuldade de cobrar. Então, era um cara tão humano, sabe, Germano, que ele via as pessoas pobres, ele falou: vou fechar isso aqui que eu estou indo à falência. E aí ele aceitou o desafio do Oswaldo Cruz, falou assim: olha, vem para cá para o Instituto e você vai ser um sanitarista, vai enfrentar os grandes problemas do Brasil. Ele acabou descobrindo a doença de Chagas, vocês conhecem isso melhor do que eu, e se tornou um ícone mundial. Né? Então, a gente é muito inspirado pela visão do professor Carlos Chagas. Então, o que nós vamos falar? Sobre o processo diagnóstico, que é uma tarefa complexa. O erro diagnóstico está associado a piores desfechos e médicos experientes normalmente pensam no diagnóstico de uma forma intuitiva. E, obviamente, hoje a gente tem dados chamado a atenção que a gente precisa fazer o diagnóstico com calma também, mesmo sendo sênior. A gente erra também. E, para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa organizar, obviamente, e entender o que está acontecendo com o diagnóstico. Essas são as duas pessoas que me ensinaram a amar a cardiologia e a medicina translacional, o professor Manuel Barreto Neto e o professor Raul Carlos Pareto Júnior. Então, essas são pessoas que me influenciaram sobre o diagnóstico. O professor Manuel Barreto Neto fazia necrópsia de todos os pacientes da cardiologia e era seguramente um dos grandes ícones da anatomopatologia do Brasil. E a gente fazia aqui as sessões anatomoclínicas seguindo o método italiano, o método alemão de correlação fisiopatológica e anatomoclínica. E o que mudou? Essa é uma sociedade que eu sugiro todos os médicos a serem parte dela. Essa sociedade para melhorar o diagnóstico médico, que ela surge e brota a partir desse documento sobre melhorar o diagnóstico no sistema de saúde. Então, o que nós estamos conversando é sobre 2016, um grande movimento que começa nos Estados Unidos e adentra o mundo, que é nós olharmos a ciência por trás do diagnóstico. E o que está fazendo com que o diagnóstico se torne uma ciência robusta? Não só professores da Yale e principalmente de Stanford, mas hoje de toda a comunidade norte-americana, mas principalmente sabendo que nós, com psicólogos cognitivos e com cientistas computacionais interessados em como os médicos pensam, ajudar a gente nessa difícil tarefa de cuidar dos pacientes e fazer diagnóstico no século XXI, principalmente na terceira década, onde os pacientes têm múltiplas morbidades e múltiplos problemas para serem gerenciados. Então, o raciocínio deve ser sistematizado para reduzir o erro e facilitar o seu ensino. Então, aqui, aquilo que são os fragmentos do raciocínio clínico. Nós juntamos dados do paciente, fazemos o raciocínio diagnóstico, terapêutico, tem um raciocínio que é cuidar do paciente, muito envolvendo com o plano de cuidado e, obviamente, esse é um ciclo extremamente importante que, aos poucos, nós vamos construir ciência para cada uma dessas etapas. E isso é crítico na sustentabilidade do sistema de saúde e, principalmente, para o sucesso da gestão médica das organizações de saúde. Ora, durante algum tempo,
a gente achava que ser mais velho era uma coisa que a gente melhorava o processo de fazer diagnóstico. Na realidade, ao longo do tempo, a nossa performance tende a estabilizar ou até mesmo piorar quando a gente vai ficando mais velho. A gente, para se tornar um expert e se tornar, obviamente, uma excelência médica, e os psicólogos cognitivos têm mostrado, é necessário estar fazendo a autópsia cognitiva dos nossos erros. É necessário estar aprendendo com os nossos erros de diagnóstico, de tratamento e, principalmente, de gestão do cuidado. Se isso não acontecer no ambiente das organizações, no ambiente da busca da excelência, aquilo que o Osler tinha, na realidade, a performance ela tende a cair ou ficar estabilizada. Ou seja, ser mais velho não significa que a gente está evoluindo na nossa performance do raciocínio clínico. É claro que na fase de residente interno a gente tem um ganho exponencial. Mas esse ganho exponencial ele pode acontecer se as organizações, como vocês, se tornam organizações de aprendizado. Não deixa que os laudos sejam trocados nos exames complementares, sem, obviamente, o indivíduo saber que aquilo tem impacto. Quando alguém diz que tem uma tomografia que não tem AVC, depois vira um AVC, isso é um erro diagnóstico. Isso tem que ser analisado. Isso não pode ser simplesmente trocar o laudo no sistema e está tudo resolvido. Isso tem impacto. Então, quando o indivíduo entra com endocardite, isso foi publicado em 2019, antes da pandemia, dados interessantes dos hospitais iranianos, publicados numa revista de Harvard. Os hospitais iranianos são de grande qualidade. E você observa lá que quando o paciente demora, né, às vezes 4, 5 dias, para fazer o diagnóstico de endocardite, aqueles que o diagnóstico não era endocardite na entrada e é na alta, a mortalidade aumenta de 2 a 3 vezes. Uma doença que já tem uma mortalidade intra-hospitalar de quase 18% a 20%. Uma doença que tem recidiva de 18%. E que eu não tenho muita dúvida, tenha crescido nas organizações ao longo da epidemia por Covid. Então, obviamente, a gente tem que estar atento, analisando os códigos de entrada, os diagnósticos de saída, aqueles exames que foram modificados e, obviamente, promover educação, auditoria clínica para a melhoria do desempenho do raciocínio clínico. Quem não cuida disso individualmente ou coletivamente, seguramente não consegue evoluir do ponto de vista de prestar um cuidado com valor, um cuidado seguro, um cuidado que tenha compromisso com o desperdício de vidas humanas, ok? E de recursos. Quando as pessoas perguntam o que causa erro diagnóstico, né? Obviamente, existem fatores do médico, fatores do sistema, e existem fatores, obviamente, externos. Então, não ter, por exemplo, por telemedicina, segundo uma consultoria rápida, não ter acesso a exames complementares e laudos integrados, não ter acesso a profissionais que não tenham excesso de carga horária e plantões noturnos, cuidar da saúde mental das pessoas. Isso é absolutamente estratégico, isso é absolutamente fundamental. O médico que passa horas dando plantão noturno é como se ele tivesse, de alguma maneira, com uma atenção semelhante ao indivíduo que estivesse alcoolizado. Então, muitas das vezes, a gente deve deixar os casos complexos, sem diagnóstico, para aqueles indivíduos que, obviamente, não tiveram uma noite de sono interrompida. E temos que estar atento a isso, porque isso tem impacto sobre a nossa performance diagnóstica. Então, é importante a gente ter ferramenta, é importante fazer auditoria clínica, é importante enfrentar o problema do diagnóstico como uma epidemia oculta que está acontecendo e tem que ser liderada por nós médicos. O diagnóstico do paciente é um dos pilares do cuidado assistencial
paciente com diagnóstico errado, vai ter tratamento errado, vai ter prognóstico errado e vai ter uma gestão de cuidado ruim. Na realidade, a medicina, muitas das vezes, a gente não tinha informações importantes sobre o que acontecia com o paciente. Não há dúvida que Vesalius é o pai da medicina moderna. Ao criar a anatomia, a enterrar os conceitos antigos e anacrônicos, vindo, não é, de pessoas que contaminaram uma visão sem um conhecimento profundo do ser humano e fisiopatológico, seguramente a gente não gerava um excelente diagnóstico. Então, a escola italiana deu o primeiro passo. Não há dúvida que Morgani, ao fazer a correlação entre aquilo que o paciente morreu e aquilo que ele tinha, obviamente, revolucionou a visão do diagnóstico. Não há dúvida que indivíduos como Virchow, Charcot, que fizeram uma integração clínico-patológica, esses indivíduos mudaram o caminho da medicina e da cardiologia. Entendo que o Dr. Osler, quando termina a medicina, o curso médio, ele vai a caminho de Virchow para aprender as bases da correlação clínico-patológica mais profunda. E começava ali um olhar sobre patologia experimental. Seguramente, Osler é a grande inspiração médica e, obviamente, um indivíduo que traz a visão que, no raciocínio diagnóstico, existe incerteza e, obviamente, o diagnóstico diferencial é um exercício de probabilidade. Então, se eu tenho probabilidade pré-teste, uso exatamente um exame complementar para aumentar a probabilidade pós-teste. Cada elemento da história clínica, o exame físico, faz parte de um teste diagnóstico. E, obviamente, o Osler capturou isso. E, obviamente, isso é hoje a base para que a gente possa pensar no raciocínio clínico. A cardiologia ela teve uma grande mudança. A mudança foi quando, na escola irlandesa, começam a surgir médicos que conectam a beira-leito e, obviamente, começam a usar métodos para a análise de fenômenos fisiológicos. E aqui a gente tem que render homenagem a Mackenzie, a Thomas Lewis, que, obviamente, tornaram a medicina inglesa e a cardiologia inglesa, com a conexão da fonomecanocardiografia mais apoiado com a eletrocardiografia, o nascimento de uma cardiologia moderna. Observem que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela tem um papel importante em render a homenagem aos antigos mestres. O Instituto Nacional de Cardiologia do México, um grande templo de saber da cardiologia, que conecta o que tinha de avanço tecnológico, avanço de disrupção de formação de talentos, raciocínio clínico, correlação anátomo-clínica, hemodinâmica e, obviamente, fonomecano-cardiográfico. Esse mural, o mural embaixo, que foi construído e está lá no Instituto Nacional do México, Diego Rivera fez um tributo aos grandes mestres da cardiologia, da parte básica à parte clínica. E, obviamente, não há dúvida que a chegada dos métodos de imagem, o surgimento da unidade coronariana, e aqui o Dr. Levine, que é predecessor do professor Brownwood, no templo que é a Harvard, faz uma grande mudança, incorporando aqui uma visão fisiopatológica na abordagem do infarto. O Dr. Brownwood foi o grande sucessor e, obviamente, transformou a cardiologia, esse monstro da cardiologia mundial. Não há dúvida que conhecer os mecanismos de doença é fundamental para se chegar ao diagnóstico. Ou seja, a fisiopatologia eu considero a ponte entre a ciência básica, ou seja, o raciocínio científico, com a ciência clínica, à beira de leito, onde está o raciocínio clínico. Médicos que não entendem de mecanismo de doença, na realidade, cometem absolutamente um pecado, porque deixam de poder ajudar a construir novos insights e, obviamente, entender o que está acontecendo com o seu paciente e poder voltar para a experimentação para buscar e testar hipóteses
que aparece do ponto de vista da observação clínica. Não há dúvida que a agressão cardíaca promove mudanças no fenótipo cardiovascular. Isso nós ensinamos aqui na cardiologia, na UF, quais são as 6 formas do coração que, frente a uma agressão, se exterioriza clinicamente, seja por hipertrofia das câmaras direitas e esquerdas, seja por dilatação, átrios e ventrículos, seja por disfunção valvar, seja por isquemia miocárdica, dor precordial e angina, seja por alterações do ritmo cardíaco, seja por hipertensão pulmonar. Então, todos os nossos alunos, eles aprendem a olhar o que acontece dos agentes externos, mudando o fenótipo do coração, a sua bioquímica, a sua anatomia, a sua fisiologia. Isso é a base para que a gente possa entender aquilo que nós vamos capturar no exame clínico e nos exames complementares, biomarcadores e, obviamente, os métodos de imagem e testes genéticos. É claro que a fisiopatologia ela vai ser a base para que surjam as manifestações clínicas e a gente pode chegar ao raciocínio diagnóstico, o raciocínio terapêutico e o raciocínio prognóstico e, obviamente, poder estar definindo e alocando os cuidados e, obviamente, o raciocínio ligado à gestão do cuidado. Seguramente, o que acontece hoje? Quais são as 3 causas maiores e quais são os 3 modelos de erro diagnóstico? Os 3 infernos que vivem o médico estão nas doenças neoplásicas, nas doenças infecciosas, hoje parece que tudo é Covid, não é? E toda a ressonância é miocardite, mas a gente encontra de tudo, se a gente não faz um diagnóstico absolutamente contemporâneo. E, obviamente, a terceira 3 bigs das doenças, dos erros diagnósticos, é a doença vascular, o AVC, o infarto, seguramente a dissecção aórtica. Essas são as causas importantes. A insuficiência cardíaca também é uma causa importante de erro diagnóstico, principalmente a ICFEP, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e a embolia pulmonar. Então, isso aqui, todos os serviços estão trabalhando no mundo inteiro para olhar os 3 bigs e, obviamente, gerar números e dados sobre como a gente possa melhorar o cuidado em relação aos 3 bigs. As pessoas me perguntam o que leva ao erro diagnóstico. O erro diagnóstico, o problema não é que os médicos não saibam fazer história, exame clínico e exames complementares. Integrar isso é importante. Coletar esses dados hoje é muito mais fácil, principalmente na era do prontuário eletrônico. Nem o problema é a cognição médica, por problema ligado a conhecimento. Por quê? Porque, no fundo, meu amigo Germano, os médicos se deparam em qualquer área, seja na cardiologia ambulatorial, seja na cardiologia hospitalar, seja na cardiologia do cardiointensivismo ou na cardiologia de emergência, no máximo, há 100 doenças. E essas doenças, só 5% delas é que mudam ano a ano. Então, se você cria scripts de doença, se você tem um up-to-date, se você tem protocolos, você consegue resolver isso. Ora, aonde é que nós erramos? É no raciocínio. Os dados que vêm de todo mundo é que o raciocínio, ou seja, a gente tem 2 tipos de raciocínio. Um rápido, intuitivo, onde já aparece na cabeça do médico o que o paciente tem. E, às vezes, a gente interrompe muito precocemente o paciente falar, e isso é um erro e gera um viés importante. E isso é uma maneira que, às vezes, algumas pessoas já fazem isso no seu dia a dia, como a gente compra as coisas, às vezes movido à intuição. O segundo sistema é um sistema analítico, hipotético, dedutivo. Esse é o sistema que previne o erro diagnóstico. Ajuda, e é importante a gente usar os 2 métodos. Então, esse modelo que vem de outras áreas, que é fruto do Prêmio Nobel, né? Vocês conhecem Daniel Kahneman, ele identificou esse modelo, Sistema 1 e Sistema 2, e hoje é a base do raciocínio clínico e para a gente poder estar discutindo o erro diagnóstico. Não há dúvida que Osler já tinha chamado a atenção.
médicos que não têm uma forma sistemática de analisar o diagnóstico, seguramente trabalham como o modelo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa o diagnóstico acontecer. Não, o diagnóstico ele tem que ser montado, construído, mesmo que intuitivamente eu pense que ele já aparece na minha frente. Eu devo ter uma forma sistematizada e organizada para o raciocínio clínico. Aqui, uma coisa importante, que são pérolas importantes que a gente usa no dia a dia. Primeiro é a navalha de Ockham. Procurar ser simples para fazer o diagnóstico, procurar uma causa só. Osler chamava a atenção disso, que a gente deve buscar uma única causa para explicar tudo. Infelizmente, a navalha de Ockham e a regra de Osler, em 2021, ela tem funcionado menos. Por quê? Porque o dito de Rica, que é um doente pode escolher o número de diagnóstico que ele quiser, ou seja, o número de comorbidades que ele quiser, frequentemente, hoje, o paciente tem mais do que um diagnóstico, ou tem mais do que uma comorbidade explicando o diagnóstico, e precisando ser orientada, organizada e, muitas das vezes, causando interdependência. Então, no dia a dia, a gente trabalha com a navalha de Ockham e trabalhamos também com a visão importante que é o dito de Rica. Tá? Esse é o método que nós treinamos na UF para ensinar o diagnóstico em cardiologia, que diz respeito ao método dos 5 dedos construído pelo professor Harvey Proctor Harvey. Ou seja, a história é responsável por 70% do diagnóstico em cardiologia. Nós temos que o exame clínico é responsável por um número de 15%, 5% sai no raio-x, 5% no eletro e 5% dos outros exames complementares. Existe hoje o que a gente chama de hipertrofia do dedo mínimo. Todo mundo quer fazer exame complementar, esquecendo que as coisas simples que saem no diagnóstico, isso não sou eu que estou dizendo, isso são os cientistas cognitivos, isso é hoje o que se ensina em Harvard e Stanford. Valorizem a história. O curso clínico da doença é hoje uma das coisas mais importantes que o médico americano é treinado e retreinado em relação a isso. Onde é que está a base do diagnóstico? A taxonomia da doença cardiovascular. Esse livro, a última versão dele, dos anos 90, é a base da maneira de organizar a taxonomia das doenças do coração. Esse livro, diferente do CID, que foi construído inicialmente em 1919, esse é atualizado a cada 10 anos, a cada 20 anos. Quem começou isso foi Paul Dudley White, construindo uma base para sistematizar o diagnóstico em cardiologia. O diagnóstico cardíaco completo foi construído por Paul Dudley White, perdão. E obviamente, ele é construído das seguintes etapas. O seguinte: todo paciente com uma doença cardiovascular, depois de avaliado, eu tenho que ter o diagnóstico etiológico. Ora, onde é que está isso? Isso está no livro do Harrison. Se vocês olharem a parte do diagnóstico cardiológico escrito pelo brilhante professor Joseph Loscalzo, cardiologista e professor de biologia de sistemas e editor do grande livro, que é o Harrison, ele escreve e coloca isso lá. Quando depois de você avaliar o paciente, todo paciente cardiopata, você deve se perguntar qual o diagnóstico etiológico. Quais são as alterações anatômicas que estão alteradas nesse paciente? Quais as alterações fisiológicas, ou seja, quais as alterações fisiopatológicas estão aqui presentes? Qual é a avaliação objetiva? O grau de comprometimento é nível A, B, C, D, sendo D o grave. A classe funcional dos pacientes. Dessa maneira, como nós treinamos, é como está no Harrison, a última edição. E, obviamente, o professor Brownwood escreve que nós devemos levar o 5º pilar do exame clínico para a beira do leito, que é o ultrassom. A issonação ela é parte hoje integrante da avaliação clínica cardiovascular.
todos os residentes em cardiologia, todos aqueles que são cardiologistas, devem ter proficiência no point of care, no POCUS, em relação a fazer avaliação cardíaca, pulmonar, pleural e, obviamente, abdominal, para ver o tamanho do fígado, grau de refluxo, congestão da cava e sermos ágeis em relação a avaliar o diagnóstico. E como os médicos experts pensam, como é que se torna um germano? O germano, quando o paciente chega para ele, em 5 minutos, em média, já aparece o diagnóstico. E, obviamente, o germano já faz intuitivamente o sumário do caso na cabeça dele, já aparece 3 ou 4 scripts de doença e ele reconhece padrões. Infelizmente, a nossa memória de curto prazo é ruim, porque ela só guarda 5 coisas. Ou seja, por isso que a gente pode perder pedaços do doente. É importante desenvolver análise das hipóteses. Eu não tenho dúvida que o germano combina fisiopatologia e base científica e, obviamente, conecta com dados baseados em evidência. Ele formula um diagnóstico e, frequentemente, 3. Hoje, todo paciente merece ter 3 diagnósticos após a primeira avaliação. E, obviamente, você afasta os diagnósticos possíveis de alto risco e, obviamente, a gente dá um tempo depois de avaliar o paciente, você fazer a chamada metacognição. E, obviamente, é aquilo que eu falei. Existe um modelo rápido e um método dedutivo, analítico. Isso não sou eu que digo. Isso é o que está escrito. O primeiro é muito passível de erro. E o segundo, ele é mais robusto. E aqui eu quero finalizar. Esse é o trabalho que nós estamos juntando todas essas etapas que nós estamos hoje treinando os médicos, levando os residentes, falando aos sêniors, e isso está acontecendo nos Estados Unidos. Os hospitalistas, os cardiologistas, todos aqueles que estão em treinamento hoje, eles são passados por essa sequência de etapas. Ou seja, foque na história. Sejam, logo assim que vocês avaliarem o paciente, procurem fazer e avaliar a história e o exame clínico e os exames básicos do paciente, aprendam a fazer uma representação do caso, ou seja, 3 ou 4 linhas de quem é o paciente, qual é a doença e qual é o curso da doença. Porque lembre-se que a gente só guarda no curto prazo 5 informações. Logo a seguir, usem a lista de problemas. Aprendam a trabalhar um dos aspectos fundamentais que são chamados qualificadores semânticos. Logo a seguir, façam uma lista com 3 diagnósticos diferenciais e tragam os scripts de doença e façam e trabalhem com isso. Logo a seguir, busquem a ferramenta que é o esquema de Fagan para ver qual a probabilidade de pré-teste e pós-teste e ordenar testes que realmente façam o final, façam sentido para o paciente. E, por último, cheguem ao diagnóstico final. Mas não façam isso sem conversar com outros colegas. Não façam isso sem ter uma pausa para pensar. Não façam isso sem avaliar metacognitivamente aonde que pode estar aquilo que não está encaixando. Esse ciclo, que é a nova visão do raciocínio clínico, é treinado hoje na chegada dos alunos na graduação, no andar de cima do mundo, seja na Europa, na Nova Zelândia, no Reino Unido, nas escolas como Stanford, Yale e Harvard. Isso são 2 ou 3 anos de medicina que está sendo repassado no treinamento como residente e fellow. Ou seja, o raciocínio clínico se constitui hoje na ferramenta mais barata que existe, mais custo-efetivo para o paciente e menos comentada pelos colegas. Os erros diagnósticos precisam ser autopsiados cognitivamente. Quem dirige as instituições, quem lida com as certificações, nós, infelizmente, deixamos isso com as enfermeiras. E as enfermeiras, muitas das vezes, elas têm medo de falar sobre os erros diagnósticos, que não são reportados. Ninguém reporta que errou o diagnóstico
que mudou o laudo da ressonância, que mudou o laudo do cateterismo, que mudou o laudo clínico e não fez uma análise cognitiva, porque isso tem impacto econômico, impacto sobre vidas humanas, impacto sobre o treinamento médico e, infelizmente, nós sofremos de um mal de excesso de confiança. E nós devemos enxergar que o diagnóstico é uma jornada, não é uma brincadeira de house. O diagnóstico a gente tem que dividir com a equipe multi, tem que conversar com a família, tem que pedir o saco de exame, tem que pedir o saco de remédio do paciente e o saco de outras coisas que o paciente não acha que é remédio e ele toma em casa, e a gente ter e chamar o time da farmácia, o time da fisioterapia, o time de enfermagem e discutir os 4 pilares do raciocínio clínico. O diagnóstico, uma ação médica. O prognóstico, uma ação médica, que a gente usa hoje ferramentas validadas com apoio à inteligência artificial. Não deixem de buscar a Isabel, que é uma grande ferramenta que todos os médicos em treinamentos e sênior usam no andar de cima do mundo, que é uma ferramenta de um pai que enxergou que a filha teve uma grave complicação em Harvard porque não tinha diagnóstico diferencial para ela. Os médicos ficavam rodando. E hoje essa ferramenta é uma ferramenta que nos ajuda a ampliar a cognição médica em relação ao diagnóstico diferencial. É apenas isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e poder estar partilhando essa jornada em prol da segurança do paciente e, obviamente, dizer que o raciocínio clínico é responsabilidade de todos nas organizações e do médico individualmente e coletivamente. Nós, médicos, a maioria das vezes, nós erramos porque a nossa mente é falha. Por isso que a gente precisa de colaboração, cooperação e ferramentas de sistematização. Muito obrigado, Germano, e foi uma honra poder estar aqui, Guanais, e Marco, é uma honra rever você e saber do seu sucesso. Professor Evandro, muito obrigado pela apresentação, excelente, para variar. Eu já tinha ouvido o senhor, mas é sempre se supera, o senhor se supera a cada apresentação. Essa apresentação, o senhor citou agora no final, a Isabel Healthcare, que é uma ferramenta diagnóstica poderosa, muito poderosa, está em evolução. E essa foi a pergunta que eu vi aqui no chat já, Evandro, do Joaquim Guanais, que é nosso diretor de inovação do Instituto Sócrates Guanais. Ele pergunta justamente isso, se a inteligência artificial teria algum papel em melhorar a eficiência desse raciocínio diagnóstico. Eu acho que o senhor já tocou no assunto, mas se o senhor quiser elucidar um pouco mais a respeito dessa ferramenta, seria ótimo. É fundamental o apoio da inteligência artificial. Você imagina o seguinte, são 40 mil doenças catalogadas dentro dos códigos de doença. São cerca de 6 mil doenças raras. São 400 a 200 doenças novas por ano. Isso antes da genética estar mudando tudo. Então, se nós não tivermos apoio, você acha que uma mente que guarda mal no curto prazo 5 conjuntos de informações, que é cheia de falhas, porque a nossa mente bateu o celular e a gente, às vezes, está junto ao paciente, vendo o paciente, o celular tocando, e a gente cria gaps. Então, o processo diagnóstico, o processo terapêutico, o processo prognóstico, eles necessitam imensamente da ajuda humana, do apoio da inteligência artificial. Se você me perguntar que muitas das vezes eu discordo peremptoriamente de informações do Isabel, por quê? Porque é óbvio que a maneira dele aprender é diferente. Não é? Isabel aprende de uma maneira, nós aprendemos de outra. Óbvio, outras coisas eu nem tinha pensado na hipótese, o Isabel fala que a possibilidade é 40%, 50%. Eu coloco lá e vou correr atrás para poder buscar e afastar aquele diagnóstico. Então, essa interação entre a mente humana e a inteligência artificial, ela é, obviamente, liderada pelo médico. Ela é saudável, ela é necessária e ela deve ser tropicalizada para o Brasil, porque eu não tenho dúvida,
se eu pudesse ter o chip da sua inteligência, né? A sua capacidade de ver doente com ciência cardíaca aguda, lidar com chagas, seguramente está longe de eu ter um décimo disso. Então, a gente precisa construir inteligências adicionais à nossa, não tenho dúvida. Né? Você imagina a oportunidade de ter o Dr. Gilson Feitosa, né? Conseguir juntar a cabeça do nosso querido professor Decour, né? Ter a inteligência do Oslo. Mas a gente tem isso hoje com livros. Essas pessoas deixaram legados. Então, a gente tem que aproximar essas informações para que a gente possa cuidar melhor dos doentes. E nós não podemos deixar os pacientes terem diagnóstico de entrada é uma coisa, na saída é outra, e de a gente achar que está tudo certo. Não, a gente precisa evoluir nisso. E a inteligência artificial ela é capaz de mostrar para a gente vários gaps que estão acontecendo em tempo real do seu sistema de laudo. Isso a gente nunca vai capturar. Né? Então, o sujeito mudou o laudo 1 da manhã, porque mandou para o chefe dele, a gente deu alta para o paciente 9 da noite, a gente tem que buscar a dissecção às 7 horas da manhã. E você tem que integrar isso, porque o paciente não pode ir embora. Né? Ou tem que ser, a gente tem que ter esses pontos e saber aonde estão as falhas e onde estão em cada instituição, em cada médico, e construir uma educação focada onde a gente tem as maiores lacunas do conhecimento. Então, esse é um ponto importante. É muito bem-vinda a inteligência artificial. Excelente. A gente pensa também, doutor Evandro, essa visão, a gente pega o Waze, né? Eu gosto de fazer uma comparação, que o sujeito experiente, por exemplo, em andar em São Paulo, que é uma loucura, né? Nas estradas, nas ruas de São Paulo. Mesmo aqueles mais experientes, o advento da ferramenta Waze seguramente acrescentou de forma complementar, naturalmente, a essa experiência que existia em transitar nas ruas. Se a gente fizer um paralelo aí bem grosseiro com o raciocínio diagnóstico, a ferramenta de inteligência artificial elas podem nos ajudar de maneira complementar, de fato, mas sem substituir o condutor do carro, que é o médico. Então, nesse caso, existem algumas ferramentas também complementares de exame físico. A Isabel fala muito em exame relacionado a dados de anamnese. Tem algumas ferramentas de exame físico também mais recentes, como a Title Care, que você faz com a advento da telemedicina e usando telemedicina à distância com dispositivos de focos de ultrassom point of care, ausculta à distância, que provavelmente vão ser incorporados na prática clínica e que realmente abre um sem número de possibilidades. Mas eu acho que essa lição de casa que nós temos para fazer com o que nós já temos hoje mesmo no presencial é fundamental. E o senhor tocou no assunto da eficiência, né? Então, fazer mais com menos, quer dizer, nada mais eficiente do que uma anamnese de exame físico completos para que a gente minimize desperdícios e saiba orientar a utilização pontual de exames complementares. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre a questão de eficiência, o exame clínico como um driver de eficiência ou de custo excessivo na medicina hoje. O exame clínico ele tem sido negligenciado. A gente tem treinado para rota de fuga, treinado incêndio, mas a gente não tem treinado o exame clínico padronizado tipo MAOIS, como os americanos são treinados. Então, você vê, às vezes, o sujeito começar uma avaliação, um exame clínico pelo pé, outro começa pela cabeça, outro olha a mão. Então, os americanos, eles treinam o exame clínico. Existe uma ordem para treinar, registrar. Então, a gente tem que ter essa disciplina. Os antigos professores tinham essa disciplina de ter uma avaliação sistematizada, e temos que ter. É claro que a gente vai apagando os epônimos. Os epônimos é só para ocupar o cérebro. A gente agradece as pessoas que escreveram aquelas doenças. Mas a gente vai também esquecendo os dados de exame clínico que servem para alguma coisa. Não é? Ou seja, na ciência cardíaca, você tem muito interesse em ver, obviamente, o quê? O deslocamento do ictus, a terceira bolha, mas o mais importante é a pressão venosa. Não é? Ver a pressão venosa e ver o refluxo abdôminio jugular. Não é? Isso é importante para a gente. E, obviamente, hoje, o ultrassom pulmonar.
né? Isso seguramente é importante. E, é claro, a gente vê confirmar a disfunção sistólica no ecopocos. Então, a gente precisa, para doenças tempo-sensíveis, a insuficiência cardíaca é tempo-sensível. Né? E, obviamente, a gente aqui no Brasil, a gente precisa avançar em relação a determinadas coisas. O BNP, né? E a última que eu vou deixar para vocês é um mini caso, né? Um caso bônus, e vou deixar para vocês uma frase. Esqueçam aquilo que é a clínica é soberana. Bobagem. Muitas doenças a gente faz diagnóstico sem nenhuma clínica. Tá certo? O raciocínio clínico é soberano. Né? Ontem eu vi um paciente que tinha uma peitalgia e tinha lá um eletro, alteração na parede inferior, pediu o CAT. O paciente estava desesperado. Vários eletros. Quando eu fui olhar o eletro, né, era um Wolff-Parkinson-White, típico. Né? Típico. Né? E, obviamente, ela nunca teve palpitação, nunca teve palpitação. Né? A outra coisa, com um paciente que essa semana me ligaram, que tinha tido uma parada cardíaca pós uma atividade física. Obviamente, é claro que foi muito bem atendido. Na realidade, a parada cardíaca era uma síncope grave. Recuperando o eletro, tinha uma bradicardia e um flúter atrial. Né? Esse paciente foi levado para o hospital, tinha aumento da troponina, fez uma hipoperfusão, pode ter feito um infarto do tipo 2. Mas o que é mais interessante é que tinha também arritmia ventricular, também. No pós-saída, parada tinha isso. E aí eu pedi uma ressonância. Ele já tinha a imagem de infarto prévio e tinha uma pequena imagem de miocardite. E eu tentando resolver tudo isso. E aí eu estava a caminho de mandá-lo para o teste eletrofisiológico. E apareceu o quê? O dado do PCR para a COVID, da admissão. E era positivo. Ele não tinha nenhuma imagem, nenhuma história de COVID. E, obviamente, esse paciente ainda tem uma imagem pulmonar no segmento posterior que o laudo da tomografia ficou como uma imagem de brotamento, possível tuberculose, que pode ser uma broncoaspiração, que ele acabou sendo ventilado, ou pode ser uma tuberculose. Olha que coisa absoluta. Ou seja, o dito de Hickman, o paciente pode escolher o número de comorbidade que ele quiser. E isso, na era do Covid, a gente consegue encontrar isso aos borbotões. E, obviamente, a única coisa que eu sei que esse paciente tem, a imagem da ressonância é de uma sequela, né? De uma alteração de uma miocardite que já foi do passado. Né? E, obviamente, não de um Covid agudo, com edema, com nada disso. Então, hoje, o paciente pode ter múltiplas comorbidades e diagnósticos ativos. E isso nos remete à lista de problemas. E isso nos remete ao raciocínio da gestão das prioridades. Então, isso é aprendizado todo dia. A gente erra todo dia. Não é? E, obviamente, a comunicação médica, não é? A junta médica, isso aí, um querido ex-diretor, que eu trabalhei anos no Procardigo, ele sempre falava: Evandro, quando você não souber, faça junta médica, chame os melhores, porque a gente tem que ter humildade no diagnóstico. A humildade do diagnóstico nos ajuda a erramentas e poder prover um cuidado eficiente, deixando de fazer as coisas. Eu cancelei o eletrofisiológico desse paciente e liberei ele para casa com Covid, né? Para poder, esse paciente, mais à frente, repensar no que fazer. Então, isso existe o quê? Compartilhar com o paciente, com a família. Né? E a gente está sempre dando feedback. Eu tive que dar feedback hoje, ontem à noite, os colegas que atenderam esse paciente, né, na RCP, né, e, obviamente, agora eles atenderam o RCP com Covid. Você observa como o raciocínio clínico e a gestão, né, do cuidado do paciente, ele é fundamental. Então, para mim, é uma honra dizer a você que nós, médicos, temos que olhar para o raciocínio clínico. Está zero de investimento, mas está cheio de coisas que estão incompletas, coisas grandes, quando a gente vai puxar
né? A gente puxa uma pena, sai uma galinha, né? Ou seja, quando a gente vai atrás de um diagnóstico que foi trocado o laudo, né? Foi atualizado o laudo, sem informação de quem tomou a decisão, você causou um caos na linha de cuidado. Você cuidou de um outro doente com outro diagnóstico. E a gente, às vezes, não enxerga a interdependência. Diagnóstico, hoje, é interdependência. E, obviamente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Muito obrigado. Professor Evandro, muito obrigado. Estamos já adiantados aqui em relação ao tempo, que já tomamos muito tempo do senhor. Queria saber se tem alguém que quer fazer uma última colocação ou pergunta, algum comentário. Oi, Germano, é o Francisco falando. Professor Evandro, sempre um prazer em escutá-lo. O Francisco do Regional, mas que também trabalha lá no Hospital Quinta D'Or do Rio de Janeiro. Apenas uma rápida colocação. Uma rápida colocação e exemplificar até o que o senhor falou. Acho que a questão médica hoje, nós vivemos muito numa pressa, né? E quando a gente senta, conversa, e uma coisa que eu ainda tenho hábito, apesar de 25 anos já de formado, é escrever no papel para depois raciocinar em cima, né? E ter a humildade de, quando a gente tem dificuldade, de dividir, né? E o senhor usou bem o termo de procurar pelos melhores. E aí eu vou exemplificar, não sei se o senhor lembra, acho que há mais de 10 anos atrás eu tinha uma paciente com uma hipertensão mais do que refratária, uma paciente chamada Patrícia, em que eu peguei o telefone e liguei para o senhor e o senhor discutiu o caso comigo. Não sei se o senhor lembra dela, né? Mas é uma questão muito importante a gente dividir com os colegas médicos, que com certeza a dificuldade que um passa, o outro já passou, já resolveu, ou os dois buscam juntos pela solução. Obrigado aí e brilhante palestra, como sempre, professor. Eu só agradeço, né? E digo para você, eu sempre agradeço muito aos doentes que nos ensinam. Hoje, por exemplo, a hipertensão, eu estou revendo meus doentes, porque a partir do momento que 15% dos pacientes com hipertensão têm hiperaldo primário, e que hoje é obrigatório em todo paciente com hipertensão, ao longo da vida dele, ter uma exploração para hiperaldo primário, e eu não fiz, né? Em vários. Quem tem hipertensão resistente tem que fazer. Quem tem hipertensão apneia do sono tem que fazer. Quem tem hipertensão arterial e tem uma síndrome metabólica com algum grau de visceralização da hipertensão tem que fazer a investigação de hiperaldo primário. Você imagina o tamanho disso. Então, e se a gente não treina as pessoas para fazer corretamente a avaliação do hiperaldo primário na linha de cuidado? Eu estou falando de uma doença ambulatorial, que se o doente não é diagnosticado, ele vira renal crônico, ele vira portador de insuficiência cardíaca e aterosclerose. Então, o diagnóstico errado, né? A gente está aprendendo, né? Tem 2 anos que a hiperaldo passou a ser importante. Mas como o remédio para hiperaldo é espironolactona, ou cirurgia, ou um tratamento, outro, não é um remédio novo, não é um tratamento, não está na churrascaria, então não tem divulgação. Então a gente tem ainda, contra o diagnóstico, que essas coisas não tem quem divulgue, a não ser a Sociedade de Cardiologia e, obviamente, as instituições. Por isso que eu tenho muito apreço às instituições, porque elas é que podem ser a saída para a gente transformar o cuidado, seja no setor público, seja no setor privado. É basicamente agradecer a você por ter me ensinado nesse caso também. Doutor Marco, doutor André, por favor. Bom, eu não poderia deixar de colocar aqui que o pai ao qual o professor Evandro fez referência no início dessa apresentação é o meu pai. Foi o meu pai que foi internado no procardíaco, com essa síndrome de suboclusão intestinal, e graças aí ao trabalho do professor, juntamente com a sua equipe, em 3 dias o meu pai já estava em casa. Então fica aqui a minha menção e o meu agradecimento. Era a mesma coisa que se eu tivesse lá no Rio, do lado do meu pai, tendo o Evandro lá. Então fico aqui em débito, quase que pela eternidade,
já somos amigos. O professor Evandro já é um conselheiro de longo prazo, mas fica aqui o meu débito de longo prazo, eu não poderia deixar passar. Mas eu também tenho uma colocação. Há algum tempo atrás, professor, a gente tem uma publicação clássica, seminal, que errar é humano. Justamente onde essa questão do erro assistencial, né? E eles estimavam nessa publicação que o erro, que é inadvertidamente chamado de erro médico, mas muitas vezes é um erro sistêmico, ocupa a terceira causa entre as principais causas de mortalidade nos Estados Unidos. E a gente convive com isso há mais de uma década. Parece que a gente não consegue dar tração às qualidades institucionais. A gente não vê de uma forma assim tão absoluta a melhoria em relação, sobretudo, a esses erros. Eu vou colocar aqui uma situação rápida do meu filho também, que ficou internado com uma apendicite aqui num hospital da cabeceira da Avenida Paulista, 5 estrelas, acreditado, e durante o fluxo prescritivo assistencial do meu filho, com todas as checagens possíveis, com todos os sistemas e processos possíveis, com o médico, que era o pai, que era eu, dentro do quarto, a medicação administrada foi errada. Então, quando o senhor fala sobre cognição, eu acho que esse assunto ele é extremamente, ele transcende, inclusive, a parte do diagnóstico médico. Porque naquele momento lá, Evandro, a cognição de quem administrou a medicação não estava atuante. Ou seja, independente do processo, independente da estrutura, independente do sistema, lá na ponta, se a cognição não está ativa, cognição, consciência, o que quer dizer, isso não vai funcionar. Então, minha questão é, a inteligência artificial vai conseguir, de fato, pelo menos arrefecer esses erros sistêmicos que ainda persistem em acontecer nas instituições de saúde? Meu muito obrigado de novo, professor. Na realidade, se a mente humana, frente ao raciocínio clínico, que é uma atividade intelectual, a gente já comete tanto erro, o cérebro humano é péssimo para tarefa repetitiva de tipo aplicar um remédio. Né? Você imagina quantas vezes o sujeito faz isso. É por isso que isso hoje tem que ser tudo automatizado, código de barra, porque o gap, né? Os hiatos de pensamento são imensos. Né? São imensos. O Felipe quer o pessoal levantando a mão aqui. E com certeza, a gente deve trabalhar nisso. Felipe, pode fazer a sua colocação. A colocação, professor, é um agradecimento virtual ao público aqui, na presença do Dr. André, de todos do Instituto. Professor Evandro, além de um exemplo, foi uma pessoa fundamental que nos apoiou lá na Azevedo Lima para aprovação da residência médica. É uma pessoa que está sempre presente nas nossas dificuldades técnicas diagnósticas e é uma pessoa que muito nos inspira. Professor, hoje a inteligência artificial ela se faz valer ainda de um binário, né? A computação quântica ela ainda está por vir de uma maneira mais próxima de todos. Eu acho que isso sim talvez faça grande diferença. Mas o senhor está sempre nos ensinando a fazer o melhor com as nossas Ana Júlias, né? Para a gente aprender com as nossas bailarinas a não fugir do erro, a enfrentar o erro para ser melhor através dele, não ser fugitivo dele. Muito obrigado em nome do Hospital Azevedo Lima e muito obrigado por nos inspirar tanto. Tá? Um bom dia. Obrigado. Obrigado, Felipe. A sua geração obviamente, tem desafios diferentes da minha. Né? Obviamente, incorporar o melhor da tecnologia em prol do doente, conduzir equipes, né? Porque a minha geração ela teve que abandonar
uma série de comportamentos tóxicos, né? Tipo House, para a gente querer ser o melhor. Né? E hoje a gente sabe que errar no diagnóstico é toda hora. Mas se você não tem as melhores pessoas, você vai errar. E, obviamente, o paciente que sempre paga pelo erro assistencial. Né? A gente não está falando aqui de negligência, imprudência, perícia, é outra coisa. Nós estamos falando aqui de um cérebro humano que, mesmo bem intencionado, ele está sujeito a erro, ele tem uma memória de curto prazo, trabalha com poucas coisas. O blog Raciocínio Clínico faz um baita trabalho nesse país. Eu assisto todo dia, toda semana, o que esse pessoal tem feito em prol desse raciocínio clínico. E a gente tem que cultivar isso, sabe? Você que é um brilhante médico, né? Um indivíduo absolutamente extra sério, um germano. Se juntar esses talentos todos, Anás, você está extremamente... Isso, na realidade, são 3 talentos. Né? Se juntar esses talentos, né? E você é um sujeito diferenciado, Anás, porque você não tem medo de trabalhar com os melhores. É o que eu faço. Eu quero sempre trabalhar com gente melhor do que eu, porque essas pessoas que vão me dar a visão de futuro e vão me dar para a gente um feedback daquilo que precisa melhorar. Continua. Pela excelência da apresentação, muito pertinente. E alguns pontos que eu quero considerar aqui, que eu acho muito importante, eu sempre repito também para nossos alunos, residentes, o raciocínio clínico, da importância, como você mesmo fala, que depende de uma boa informação, né? Você está bem informado, o seu consciente, a sistematização do pensamento, o treinamento prático, mas, no final, um ponto muito importante que eu considero que você falou chama-se intuição. Nós, geralmente, damos pouco efeito à intuição e, cada vez mais, a ciência e a filosofia islandesa foca nisso, né? Eu aprendi com meu pai, ele não foi meu professor na faculdade, porque ele morreu muito cedo, mas eu já naquela época ele dizia, Deco, ele era um excelente clínico, pneumologista, ele dizia, o que me diferencia como pneumologista, tem muitos pneumologistas que sabem a pneumologia que eu sei, muito bons, mas não sabem a clínica médica que eu sei. O outro é que eu aproveito o meu elemento intuitivo, da minha intuição, que vai potencializar o seu elemento racional. Então, tem um documentário, vale a pena ver, Insane. Esse documentário no Google é um documentário científico, certo, do Google, que é o poder da mente, o poder da intuição. É muito interessante. Eu tenho um livro também, baseado no livro, um documentário com vários cientistas, isso. Porque o nosso, tudo que a gente aprende de informação, a gente trabalha no nosso hemisfério esquerdo, que é apenas a ponta do iceberg. Mas o nosso maior conhecimento que a gente guarda é do elemento intuitivo. Tudo que a gente aprende, como a gente não tem um elemento de guardar, ele vai para o interior e ali ele fica, nesse elemento intuitivo e algumas coisas que a gente traz com a gente. E um dos maiores cientistas do mundo, ele levava isso em prática. Uma frase do Einstein, ele dizia, a mente intuitiva é um presente sagrado e a mente racional é um servo fiel. Infelizmente, a gente subestima esse presente sagrado. E o Carl Jung diz, cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Certo? Então, isso já tinha um raciocínio socrático, né? O raciocínio socrático da maiêutica, já falava isso. Quer dizer, você vê pessoas altamente informadas que não são inteligentes. Eu tenho um colaborador lá no nosso rancho que é uma pessoa que não sabe quase nem ler nem escrever, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ele é altamente inteligente. Então, se você junta, evidentemente, uma mente informada, informação, com a sua atenção, você canaliza, aproveita de maneira muito grande. E não tenho nenhuma dúvida que os grandes médicos têm realmente essa mente informada, mas ele conta muito com aquele raciocínio que os artistas usam. Aí vem a explosão, né?
da genialidade. E a única coisa, né, não tem são diferentes da sua. Eu tenho só dizer a você aquilo que hoje está conseguindo ser decodificado. Então, esse nosso traço intuitivo, né, de chegar ao paciente, você já saber o que é justamente o pensamento tipo 1. Essa é o chamado reconhecimento de padrão. Então, os psicólogos cognitivos conseguiram identificar que esse talento que o seu pai tinha, né, que parecia ter uma coisa mediúnica, a maneira, a inteligência dele era de construir bons scripts. O que é o script? É uma maneira envelopada que você aciona de trazer a memória de longo prazo para a sua mente imediatamente. Então, com o advento da psicologia cognitiva, da computação cognitiva, o avanço da própria IBM em termos de trabalhar com o modelo Watson, que ainda é uma coisa que ficou na promessa ainda, conseguiu dizer ao seguinte, aparece o diagnóstico. Só que tem que essa intuição, um médico muito competente, 99% é certo. O cara que começa, ele tem pouca intuição. Olha que coisa. Eu não conheço um aluno de medicina que faça um diagnóstico de Fabry, né, sem nunca ter visto. Então, a coisa importante é a seguinte. Agora, o raciocínio gerencial, aquele que eu te falei a você, que não vai por aqui, vem por aqui, dá um remedinho, espera, não interna, essa capacidade, que é um tipo de raciocínio clínico, ela é muito intuitiva. Ela tem essa capacidade, como Jobs, né? Como Guanais, de saber apostar em Niterói, ter o coração em São Paulo e, obviamente, a mente na Bahia. Né? E, obviamente, então, isso que é diferente. No que tange ao diagnóstico, essa intuição ela passou a ser chamada raciocínio tipo 1, reconhecimento de padrão. E o que se faz hoje é a gente, desde pequenininho, organizar para acionar isso em prol da gente de uma maneira estruturada. Obviamente, é claro que aqueles mais antigos, a medicina era mais fácil, tinha menos coisa para a gente guardar e os pacientes eram parecidos. Agora, não. Agora, se a gente usa o raciocínio intuitivo, a gente deve dar um break e combinar um com dois, não deixando, obviamente, daquilo, olha, vai dar confusão. Chama o Guanais, porque nós estamos aqui, a casa está pegando fogo, precisamos ter um caminho para esse doente. Esse paciente não pode ir embora, nós temos que trazer esse remédio. Então, isso funciona. Né? Mas aqui no diagnóstico, a gente está aprendendo. Está todo mundo aprendendo isso. Isso só tem 20 anos, sabe, Guanais? É uma ciência nova que está chegando. E ela tem sido útil para quem está como você, liderando a transformação da saúde. Mas eu não quero... depois eu quero poder voltar e poder estar almoçando aí com vocês, estar privando do contato com o Marco, com você, com o Germano, com o Felipe. Felipe eu tenho mais contato, mas são grandes amigos, são pessoas notáveis e geniais. Muito obrigado. Sem dúvida que foi uma palestra mais que enriquecedora e para nós é uma honra, viu, Torvaldo, contar com sua boa vontade de sempre e seu apoio. Obrigado a todos. Até lá. Obrigado, Evandro.